Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de experiências, falando de tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é utilizar o meu poder de escolha. Às vezes você recebe um convite na sua vida, às vezes você é questionado por determinada situação na sua vida e você tem que tomar uma decisão. E essa decisão ela não pode ser pautada na experiência de outras pessoas. Essas decisões elas têm que serem pautadas na sua experiência de vida, em tudo aquilo que você aprendeu ao longo do tempo. E eu compreendo que nós, seres humanos, nós temos uma liberdade muito grande da gente poder decidir realmente aquilo que a gente quer fazer, os lugares onde a gente quer frequentar, com as pessoas que a gente quer compartilhar e dividir a nossa energia, a nossa vibração, as nossas experiências. E aí chega um determinado momento da nossa existência que a gente aprende a dizer não com mais facilidade. Eu falo sempre que o não ele tem um poder muito grande. Na maioria das vezes a nossa sociedade ela é induzida, ela é manipulada, ela é influenciada a sempre dizer sim. Tudo que as pessoas querem que a gente faça, a gente vai lá e fala, sim, eu faço. Mesmo que aquilo nos incomode, mesmo que aquilo atrapalhe a nossa vida, mesmo que aquilo venha trazer prejuízos para a nossa existência, a gente costuma dizer sim. E hoje eu aprendi a utilizar o poder do não. Eu não quero, eu não posso e eu não vou. E eu aprendo que a vida flui com muito mais leveza, porque, um exemplo, aquilo que pode ser bom para o outro naquele momento, pode não ser aquilo que vai me levar a alcançar o meu nível de satisfação, o meu nível de prazer. Não vai ser aquele caminho que vai levar para a condução dos meus sonhos, que eu possa realizar os meus projetos. Então eu tenho que abdicar e tenho que partir para um novo rumo na minha jornada. E a gente tem que aprender o seguinte, cada um tem seu jeito de ser, cada um tem seu estilo, cada um tem sua jornada, cada um tem seus medos, cada ser humano tem sua própria experiência de vida e o comportamento das pessoas geralmente é moldado pela experiência de vida que essas pessoas têm. De repente, quem teve uma experiência de vida muito frustrada, com muita escassez lá na sua infância, vai ser um adolescente de escassez, vai ser um adolescente frustrado e, consequentemente, um adulto que vai pleitear viver na escassez e que nunca vai conseguir viver na abundância. Então, a partir do momento que a gente vai adquirindo esse mindset da consciência humana e como funciona a mente humana, a gente vai aprendendo o seguinte, eu tenho que fazer verdadeiramente as coisas que eu quero. Tudo que eu tenho que fazer na minha vida hoje são decisões, eu tenho que decidir por mim. Eu não tenho que deixar as outras pessoas decidirem por mim, eu não tenho que deixar outras pessoas influenciarem a minha decisão, porque vai chegar um determinado momento na minha vida que eu vou ter que parar e refletir. Tudo que eu fiz na minha vida foi porque eu quis, foi porque eu tive vontade, foi porque eu decidi, ou alguém que me influenciou, ou alguém que me manipulou a tomar determinadas decisões. A partir do momento que eu compreenda que eu sou o autor, que eu sou o escritor, que eu sou o redator da minha vida, eu vou ter consciência que, poxa, eu não posso deixar com que outras pessoas influenciem nas minhas tomadas de decisões. Eu não posso permitir que outras pessoas influenciem na minha maneira de pensar. Se for alguém que tem uma vida bem-sucedida, legal, aí eu vou ser influenciado de uma maneira positiva. Mas o que acontece na vida é, na maioria das situações, nós somos influenciados pela mídia. A mídia só quer manipular as pessoas. Nós somos influenciados pelas pessoas que fazem o mal, quando o mal não é nunca bom, porque o bem sempre vence o mal. Então a gente deve ter uma consciência na nossa vida da seguinte forma. Existem várias pessoas na minha vida que elas passaram, que elas me deixaram um legado tremendo de como não ser como elas. Até com as pessoas mais medíocres, com as pessoas mais hipócritas, com as pessoas mais corruptas do mundo, a gente aprende alguma coisa. Não existe ninguém que entra na sua vida e que não deixa um legado. Não existe ninguém que entre na sua vida que não deixa um aprendizado interessante para você colocar em prática na tua vida e você não cometer os mesmos erros. Eu não tenho só que me relacionar com pessoas perfeitas. Um exemplo disso, Jesus Cristo Messias, o grande mestre Jesus, quando ele andou pelo mundo, ele procurou homens pecadores, homens que faziam e praticavam mal. Por quê? Jesus quis mostrar para aqueles homens que eles podiam ser diferentes. E Jesus nunca forçou a barra. Jesus falava o seguinte, olha, pega a tua cruz e segue-me. Qual é a tua cruz? Às vezes a tua cruz é aceitar demais a opinião dos outros. Às vezes a tua cruz é não lutar pelos teus sonhos. Às vezes a tua cruz, que é pesada pra caramba hoje,
é você não saber lidar com os nãos da vida. Todas as pessoas elas têm direito de me dar duas respostas ao ser solicitadas em relação a algum pedido meu. Elas podem dizer sim ou não. A mesma coisa, eu tenho essa liberdade de dizer sim ou de dizer não. E porque às vezes a gente peca tanto, a gente se cobra tanto, a gente acha que as outras pessoas são perfeitas, a gente sempre acha que os outros são merecedores do nosso sim. E na maioria das vezes as pessoas dizem um não pra gente com a maior cara de pau, com a maior sinceridade possível, se possível que elas podem dizer. E geralmente as pessoas que dizem não para a gente são pessoas que a gente já disse sim para elas a vida inteira. Isso significa o quê? É uma grande lição. Eu tenho que aprender até com os nãos, eu tenho que aprender com os sims, eu tenho que aprender com os desafios. Eu falo sempre, olha, a vida ela é uma grande escola, a vida é uma sala de aula, mas na vida é diferente, caramba. Você é submetido a todas as provas sem antes o professor te ensinar. O que é que acontece? Você vai fazendo as provas e aí o professor vai lá, ó, avaliando o teu comportamento, avaliando teu desenvolvimento diante das provas, e aí depois você vai ser avaliado se você passou ou não naquelas provas. E aí tem a questão seguinte, ou é nota vermelha ou é nota azul, e a nota azul significa que você aprendeu, então você não vai viver mais aquela experiência, porque aquela experiência já foi uma experiência provada e executada e vencida por você. Mas se de repente você vive hoje uma experiência que você percebe que lá no passado você já enfrentou essa mesma experiência, é porque você não fez da maneira certa, você não passou na prova. Então, uma das minhas maiores lutas hoje, e uma das coisas que eu mais observo hoje, é a reincidência de acontecimentos na minha vida. Tem pessoas que eu não preciso mais abrir portas para ela. Tem lugares que eu não preciso mais frequentar. Eu tenho que mudar a minha vida, e para mudar a minha vida eu tenho que mudar a minha forma de pensar, o meu jeito de sentir, e tenho que mudar o meu comportamento. Então a vida é uma grande sala de aula e ninguém vai sair dessa vida sem pagar a conta. Todo mundo vai ter que pagar a conta das suas dívidas, dos seus erros, e quando tudo começa a dar errado é porque você está pagando a conta. Quando você liquidar todas as contas que você deve nessa vida, aí você vai começar a receber os seus dividendos. A vida funciona assim. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre, uau!